prazer tê-los aqui hoje para dar continuidade ao nosso Congresso Brasil-Argentina. Nós agradecemos muito a presença de vocês. É muito bom ver esse auditório com tantas pessoas na quinta-feira à noite para discutir temas de direito processual. O tema que nós vamos discutir hoje é um tema de grande impacto na vida jurídica, um tema dos mais profundos. Eu costumo dizer que é o tema que altera o nosso modelo de justiça, junto com a justiça multiportas, a ideia de conciliação. O precedente não vale só para o novo Código de Processo Civil, ele vale para todo o nosso sistema de justiça. Então, nada mais oportuno que discutir esse tema com palestrantes tão qualificados e tão preparados como os que nós temos hoje nessa mesa. Nós vamos ouvir hoje o professor Samuel Meira Brasil, que é desembargador do Tribunal de Justiça e é também professor da FDV, e hoje é o desembargador corregedor do nosso Tribunal de Justiça. Nós vamos ouvir o professor Dierle Nunes, que é professor da UFMG e da PUC de Minas Gerais. Nós vamos ouvir o professor Federico C. de Lasek, que é um professor argentino, um dos responsáveis pela organização desse evento, o professor com quem nós temos tido contato para poder organizar e trazer os colegas argentinos, um querido amigo. Nós vamos ouvir o professor Marcelo Abelha, que é professor dessa casa e é uma das grandes autoridades em direito processual que nós temos no Espírito Santo, sempre levantando temas e questões importantes para a reflexão de todos. Nós vamos ouvir o professor Jorge Emílio Duran, também da Argentina. Então, são 5 painéis. A ideia é que a gente tenha uma exposição de 20 minutos em cada painel. Esse evento de hoje termina um pouco mais cedo, nós estamos pretendendo terminar dentro do horário, 20h45. E os eventuais debates, se nós não conseguirmos fazer debates hoje por causa do tempo, se não tivermos tempo para pergunta, os eventuais debates decorrentes desse evento poderão surgir no painel de amanhã e no painel de amanhã à noite. Bom, eu queria agradecer, antes de nós começarmos o painel, a todas as pessoas que têm colaborado para que esse evento seja bem sucedido. São muitos alunos do mestrado, colegas professores, como o professor Marcelo Abelha, que trouxe a turma, que tem colaborado incansavelmente com a organização do evento, nos auxiliou hoje com o professor Yarshel, e eu queria te agradecer pessoalmente por isso, Marcelo. E todos os colegas que aceitaram a participar desse evento, que é uma participação gratuita, uma participação espontânea. Aos patrocinadores da Ilha do Boi, Hotel Ilha do Boi, da Esmages, da Escola da Magistratura, com o professor Ezequiel Turíbio, o professor Sérgio Ricardo, a Amages, com o professor Manuel Rabelo e o professor Augusto Passamani, o CEAF do Ministério Público, a EMES, o Espírito Santo Convention Bureau, que ajudou com muita atenção a esse evento, a OAB ESA, o professor Rodrigo Mazei, que é diretor hoje da escola da OAB, que também auxiliou no evento, e a todos os alunos. Eu queria agradecer alunos do mestrado que têm se dedicado dioturnamente. E eu vou agradecer aos alunos, também agradecendo a professora Adriana Campos, que é a coordenadora do PPG-DIR e que tem se desdobrado para fazer com que esse evento possa chegar a bom termo. Dito isso, nós vamos passar ao tema de hoje e aos precedentes. Pois bem, a nossa ordem de apresentação vai ser, primeiro, o professor Samuel Meira Brasil, depois o professor Marcelo Abelha Rodrigues, depois o professor Federico C. de Lasek e o professor Jorge Emílio Duran, da Argentina, e, ao final, o professor Dierle Nunes. Esse tema, como vocês vão perceber,
já foi abordado hoje de manhã pelos dois palestrantes das aulas magnas, da abertura do nosso evento. O professor Oteiça falou expressamente de precedentes toda a sua apresentação, este obscuro objeto do desejo, como foi referido pelo professor Oteiça. Nós estamos no meio dessa mudança, e essa é uma mudança que nos angustia a todos. Eu prometi que nós iríamos falar do processo Lula, mas o que nós vamos falar são dos precedentes. Nós não vamos tratar desse processo hoje. Eu só queria falar para vocês que, para entender aquele caso, e era esta a ideia que eu tinha, que nós abríssemos essa conferência, eu não vou falar, fui substituído pelo professor Marcelo Abelha para falar hoje, não vou falar, mas eu queria que vocês refletissem sobre aquele caso, a necessidade de separar em 3 momentos a discussão. Primeiro, a validade dos processos, a discussão, a validade do processo, a discussão sobre a prova. Esta é uma discussão. Segundo, a tese que está sendo debatida, se é possível ou não a prisão em segunda instância. Ou seja, se a nossa Constituição permitiria ou não que houvesse uma prisão em segunda instância. E, em terceiro lugar, se o STF, ao mudar a sua jurisprudência em 2016 e ao continuar seguindo hoje a jurisprudência que mudou em 2016, está favorecendo ou não a mudança de paradigma por um modelo de precedentes. Então, quando pensarem naquele caso, separem estes 3 temas, porque só é possível discutir a questão do precedente separando ela da discussão quanto à prisão em segunda instância e quanto à discussão da validade do processo e das provas produzidas no processo. São 3 questões distintas, nós precisamos analisá-las distintamente, de forma analítica. Então, a proposta hoje é que a gente discuta o tema de precedentes. Eu vou, de imediato, passar a palavra para o desembargador Samuel, nosso querido professor, que em todos os momentos que é chamado nessa casa, o professor Samuel é um colega muito querido, que sempre abrilhanta todos os nossos eventos aqui, em todos os momentos que é chamado nessa casa para falar desse e de outros temas, tem aceito sempre com muita cordialidade. Professor Samuel, por favor. Bom, muito obrigado, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor Hermes, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, os professores que estão aqui presentes, alunos, estudantes, que se dedicam a esse tema que, na verdade, nós vamos falar de manhã, vamos falar a noite inteira e não vamos esgotar, porque é um dos temas mais relevantes dos últimos tempos. Ok? E, muito embora o professor Hermes tenha declarado que nós não iremos discutir o aspecto do julgamento do processo do Lula, eu gostaria de trazer um pequeno ponto que circulou nas redes sociais. Todos nós recebemos inúmeros memes, brincadeiras, piadas envolvendo o julgamento. Mas teve uma particularmente que foi interessante e que tem correspondência com o tema e que eu gostaria de trazer a título de reflexão e para que nós pudéssemos já iniciar o nosso debate de forma até bastante rápida, porque o tempo é curto. Surgiu logo depois do voto da ministra Rosa Weber, surgiu uma brincadeira em que colocava uma referência ao voto dela da seguinte forma: tinha a fotografia da ministra e logo em cima dizia o seguinte: não vou votar de acordo com o meu entendimento pessoal para acompanhar o entendimento da maioria, que só é maioria porque eu não vou votar com o meu entendimento pessoal. Olha que interessante. Olha que interessante. Por quê? Porque, no primeiro momento, parece ser altamente incoerente e, ao mesmo tempo, é coerência. E nós vamos encontrar incoerência na coerência e coerência na incoerência, o que vem a ser um contrassenso inimaginável.
Por quê? Porque no Brasil nós lidamos com espécies diferentes de processo e de ações. Nós temos demandas que normalmente projetam uma eficácia vinculante devido à sua própria natureza, e temos demandas que, por si só, não deveriam e não projetam eficácia vinculante. Uma decisão proferida pelo Supremo numa ação declaratória de constitucionalidade ou numa ação direta de inconstitucionalidade produz eficácia vinculante já há bastante tempo. Na ação declaratória desde a emenda constitucional 03 de 1993. Na ação direta de inconstitucionalidade pela Lei 9868, que é um pouco mais recente, mas ainda assim da década de 90. Mas para a projeção de eficácia vinculante no controle difuso, no recurso extraordinário, no agravo, no habeas corpus, o Supremo tem relutado em reconhecer a projeção dessa eficácia vinculante. Depois de toda aquela discussão envolvendo a reclamação 4335, em que o Supremo quase reconheceu a expansão da eficácia vinculante para toda e qualquer demanda que o Supremo se manifestasse, nós ainda temos uma discussão não pela origem da corte que projetou, que editou o precedente, mas sim qualificada em razão da natureza da demanda. Eu, particularmente, tenho uma certa restrição, já tenho sustentado há muitos anos, desde 2010, que a eficácia vinculante tem que ser projetada em razão da discussão pela Corte, pelo entendimento da Corte. Não é admissível, por exemplo, que um determinado tribunal julgue determinada matéria na sua composição plenária e, posteriormente, essa decisão não precise ser observada. Então, existem alguns pontos que precisam ser destacados como o entendimento da Corte, independentemente da natureza da demanda, mas não é o que ocorre no Brasil. Não é o que ocorre no Brasil. Apenas para chamar a atenção um determinado aspecto. Eu não estou aqui defendendo a concessão do habeas corpus ou a denegação. Não estou defendendo a prisão do Lula, nem a soltura do Lula. O aspecto é meramente técnico de projeção de eficácia vinculante dos precedentes de uma Suprema Corte. Então, muito embora todos nós aqui tenhamos as suas próprias convicções e todos nós gostaríamos de enunciá-las, mas o que eu gostaria de destacar aqui é que nós temos que analisar algumas questões técnicas do Supremo, principalmente porque nós temos que lutar para um Supremo como nós gostaríamos que fosse o tribunal máximo do nosso país. Então, gente, olha só, nós temos algumas perplexidades. Se a decisão for tomada numa ADC, numa ADI, então ela projeta eficácia vinculante. Mas se a mesma composição do tribunal deliberar a mesma matéria numa demanda que não tenha a sua eficácia projetada pela Lei 9868 ou por uma emenda constitucional, agora 45, então nós não precisamos seguir. Isso chama atenção, por exemplo, nos tribunais inferiores. Vamos lá, vamos imaginar uma composição no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no TRF, que tem que deliberar determinada matéria. Vamos dizer o seguinte: olha, o Supremo deliberou numa ação de controle abstrato. Então, eu sou obrigado a aplicar esse precedente. Vamos abstrair o caso Lula. E vamos imaginar uma outra matéria, sei lá, matéria previdenciária. E aí o mesmo tribunal vai dizer o seguinte: olha, o Supremo deliberou numa ação de inconstitucionalidade por 2/3 dos seus membros. Então, nós vamos aplicar a decisão do Supremo. No próximo processo em julgamento, nós não temos um precedente do Supremo no controle abstrato. Temos um precedente do Supremo no recurso extraordinário, ainda que sujeito à repercussão geral. E como a decisão do Supremo, no segundo caso, não foi no controle abstrato, nós, do tribunal, não somos obrigados a aplicar esse entendimento, ainda que tenha sido tomado por unanimidade da Corte, ou seja, num quórum ainda mais qualificado que o primeiro. Então, nós precisamos pensar se o que projeta eficácia vinculante ou não é a natureza da demanda
ou se já é a própria autoridade do tribunal, autoridade em termos de corte máxima para resolver as demandas. Então, esse é um debate que precisa ser aberto, graças a Deus foi aberto agora, no caso do julgamento do Lula, mas me parece que a resposta não foi apresentada, porque ainda temos uma discussão muito ampla. Mas o debate foi posto. Mas a questão também não é tão simples de ser solucionada. Por quê? Porque outros pontos chamam a atenção. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar uma votação no Supremo, seja numa ação de controle abstrato ou não, em que alguns ministros já tenham manifestado o seu voto e votado, por exemplo, pela proibição ou pela permissão da prisão após o julgamento em segundo grau. Ok? Que foi o que aconteceu, pelo menos na medida liminar. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a votação tenha iniciado e alguém peça vista, seja com o propósito de impedir o resultado do julgamento, seja porque realmente tinha dúvidas e gostaria de examinar melhor a matéria. E aí o julgamento é interrompido, e apesar de o Código estabelecer um prazo para que o julgamento seja retomado, esse julgamento não é retomado. E quem pediu vista permaneça com o processo durante 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, e quando o processo for colocado novamente em votação, 1 ou 2 ministros que já tenham se manifestado, que já tenham votado, eles se afastam do tribunal por aposentadoria. E novos ministros já assumiram o cargo. A pergunta é, a votação continua tomando os votos de quem assumiu o cargo daqueles que já votaram, ou os votos que já foram enunciados são preservados? Ora, me parece ser uma pergunta que não terá tanta relevância. Vamos preservar os votos que já foram enunciados. Claro, os ministros que se aposentaram já votaram, então os votos precisam ser computados. Mas aqui chama atenção um detalhe. Qual o detalhe? Se no primeiro caso, quando eu disse a respeito da necessidade da manifestação plenária, se no primeiro caso não tinha relevância a natureza da ação, para projetar a eficácia vinculante, tanto faz se for o controle abstrato ou um controle concreto, nesse segundo caso pode fazer diferença sim. Por quê? Porque, na hipótese de aposentadoria dos ministros, vamos imaginar a seguinte situação. Se for um habeas corpus e os 2 ministros que se aposentaram votaram pela concessão e os 2 que entraram votaram pela denegação, poderíamos imaginar que a parte que o paciente poderia alegar direito subjetivo à manifestação dos votos já acolhidos pela presidência. Ele já teve 2 votos favoráveis. E é uma situação subjetiva. Ele teria um direito subjetivo a uma concessão da ordem com base nos 2 votos já enunciados. Mas vamos mudar agora, permanecer no caso de aposentadoria, para a hipótese de controle abstrato. Para a hipótese de controle abstrato, nós não estamos julgando um caso concreto, nós não temos um caso subjetivo. Nós temos apenas a manifestação do tribunal para pautar o andamento e o julgamento de todas as demandas parecidas e similares no país. Então, aqui nós não temos alguém que vai alegar eu tenho direito subjetivo à concessão da ordem. O que eu tenho é uma pauta, um parâmetro a ser seguido por todo o tribunal. E qual é a relevância disso? A relevância seria o seguinte, vamos imaginar 2 ações julgadas na mesma sessão. Uma, que a votação já começou e 2 votos foram colhidos pela concessão e quem entra entende pela denegação. Os 2 votos foram colhidos, a votação prossegue e, contando os 2 votos dos que já aposentaram, o presidente, então, anuncia o resultado. E o resultado é, por maioria de votos, conceder... queria falar de habeas corpus, então vou mudar um pouco. Não é conceder, declarar a constitucionalidade da interpretação. Então, declara a constitucionalidade de uma determinada interpretação. Muito bem, encerrada a votação, por maioria de votos, vamos passar para o julgamento do segundo processo. O segundo processo versa sobre um caso idêntico,
mas nenhum voto foi colhido porque a votação estava começando naquele momento, naquela sessão. Então, nós não podemos aproveitar os 2 votos dos 2 ministros que se aposentaram. Vamos colher os votos dos ministros que estão na sessão. E os votos dos 2 ministros da sessão são contrários ao entendimento dos 2 votos dos ministros que se aposentaram. E aí a votação é tomada e o presidente, ou a presidente, ministra Carmen Lúcia, anuncia, então, o resultado do julgamento. Muito bem, então, neste segundo processo julgado na mesma sessão, eu anuncio o seguinte resultado: por maioria de votos, declarar a inconstitucionalidade da norma. Então, vejam vocês, estamos diante de uma insuportável juridicamente, contradição. E aqui sim nós temos absoluta incoerência, o que vai de encontro ao que estabelece o Código de Processo Civil de 2015, que prevê, que exige que a jurisprudência tem que ser o quê? Íntegra, estável e coerente. E então, como nós vamos lidar com essa situação? Desprezar os votos que já foram enunciados? Ou vamos manter os votos já enunciados e, a partir de então, não vamos colher os votos dos novos integrantes e correr o risco de a decisão da Suprema Corte não ser a decisão que reflita o entendimento da Suprema Corte? Esse problema ainda não foi solucionado. Talvez a melhor solução, e até que eu propus lá em 2010, era de que... obrigado. Era de que, pelo menos para esse aspecto, o reconhecimento do direito subjetivo se torna útil. Porque é preciso preservar o direito subjetivo e a votação daquele que obteve a votação favorável. Mas, para padronizar o entendimento em âmbito nacional, nós temos que colher a votação que predomina no momento do encerramento da votação. Então, nós teríamos que colher os votos da nova composição do Supremo Tribunal Federal. Repito, como parâmetro a ser seguido por todos os demais tribunais, sob pena de quê? De nós utilizarmos um precedente que hoje já não está mais em vigor, não é um parâmetro a ser seguido. Então, vejam vocês que nós temos muitas questões que precisam ser solucionadas quando nós falamos de precedente judicial. E, sensível a essa discussão, houve um encontro muito interessante promovido pela Escola Nacional da Magistratura, em que diversos magistrados do país inteiro se reuniram e editaram alguns enunciados. E diversos enunciados foram editados envolvendo precedentes judiciais. Alguns deles são interessantes e eu gostaria de chamar a atenção, pelo menos, para um ou 2 deles. Um deles diz o seguinte, aspas, o acórdão cujos fundamentos não tenham sido explicitamente adotados como razões de decidir, não constitui precedente vinculante. É um enunciado bastante óbvio, bastante direto, mas que, por vezes, é esquecido. O enunciado, vou repetir, diz o seguinte, o acórdão cujos fundamentos não tenham sido explicitamente adotados, ou seja, não foram votados como razões de decidir, não constitui precedente vinculante. Por quê? Já aconteceu no Supremo uma situação muito interessante. O relator fez uma proposta de voto durante a sessão plenária e disse o seguinte, olha, o que está em discussão aqui é o seguinte, se nós devemos aplicar o regimento interno de um tribunal ou uma lei complementar estadual. E o relator disse o seguinte, a Constituição estabelece que os tribunais têm autonomia para regular o seu próprio funcionamento. Então, o regimento interno de um tribunal prevalece sobre uma lei complementar estadual. Olha que interessante a tese do ministro, hein? O regimento interno prevalece sobre uma lei complementar estadual. Assim, dou provimento ao recurso. Em seguida, o outro ministro falou, olha, ministro relator, eu vou pedir vênia para divergir do seu voto, porque eu entendo que lei complementar deve prevalecer sobre regimento interno. Mas eu vou divergir na fundamentação. Eu não vou divergir
na sua conclusão. Sabe por quê? Porque o regimento interno do tribunal reproduziu o que consta numa lei complementar federal. Então, no âmbito da hierarquia das normas, a lei complementar federal prevalece sobre a lei complementar estadual. Assim, eu acompanho sua conclusão, mas com base em fundamento diverso. Não porque o regimento interno prevaleça sobre a lei complementar estadual, mas porque a lei complementar federal, que o regimento interno reproduziu os fundamentos, prevalece sobre a lei complementar estadual. E todos os demais ministros acompanharam a divergência. Qual foi a conclusão do julgado? A unanimidade, dar provimento ao recurso, ou negar provimento ao recurso, já não me recordo mais, mas com os fundamentos utilizados pela divergência. Redator do acórdão foi o relator originário. E ao redigir a ementa, o que ele colocou na ementa? A tese originária dele, de que o regimento interno prevalece sobre a lei complementar estadual. Então, vejam vocês que interessante. Esse precedente, este acórdão, não pode ser considerado precedente. Por quê? Porque a tese do acórdão não foi a tese votada. Isso chama atenção também para outras situações do nosso tribunal ou de todos os tribunais do país. Por exemplo, eu estava numa votação há alguns meses e um caso bastante parecido. O relator proferiu um voto e no voto do relator ele colocou o seguinte: olha, com base neste fundamento, eu concedo a segurança. O próximo a votar disse o seguinte: olha, eu concordo com a concessão da segurança, mas não com base nesse fundamento, e sim com base no segundo fundamento que eu apresento nesse momento como divergência. Muito bem. E aí nós tivemos duas conclusões no mesmo sentido, mas com dois fundamentos diferentes. E o presidente, então, continuou a colher o voto. Muito bem, como vota o próximo desembargador? O próximo desembargador disse: senhor presidente, voto no mesmo sentido. Que sentido? Muito bem, como vota o próximo desembargador? O próximo desembargador disse: senhor presidente, é como voto. Como? Como vota? O próximo desembargador: voto... Não, com o relator ele está manifestando a concordância com a tese, ok? Ele diz o seguinte: é como entendo, senhor presidente. Sim, entende como? Como? Qual é o sentido? Está acompanhando quem? Acompanho, voto. Então ele precisa explicitar o sentido, sob pena de o acórdão de aquele julgado não constituir precedente. Neste caso, o que o presidente tem que fazer? O presidente da turma ou da Câmara deve colocar explicitamente em votação a fundamentação, as razões de decidir, para que aquele julgado seja constituído precedente ou não. Caso contrário, ele não será precedente. E é sensível a essa situação. O enunciado 7 estabelece exatamente isso. O acórdão cujos fundamentos não tenham sido explicitamente adotados como razões de decidir não constitui precedente vinculante. Ok? Tem um outro enunciado também que é bastante interessante, que eu vou fazer apenas uma rápida referência a ele, até mesmo porque o nosso tempo é bastante curto, que diz o seguinte: o artigo 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6 do CPC, estabelece explicitamente que não se considera fundamentada a decisão se, no primeiro caso, se limitar a invocar precedente enunciado sem identificar os fundamentos determinantes, ou seja, sem identificar a ratio decidente. E no inciso 6º, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente sem demonstrar a existência de distinção ou superação, ou seja, sem apontar um distinguish ou o overruling. Ok? Muito bem. O enunciado da Infam diz o seguinte: olha, está correto, considera-se não fundamentada a decisão se não identificar a ratio decidente para aplicar o precedente ou não identificar um distinguish ou overruling para deixar de aplicar o precedente. Está correto, o juiz tem o dever de fazer isso. Mas, em razão do princípio da cooperação, não só o juiz tem o dever de fazer isso,
mas também os próprios advogados, as próprias partes, têm o dever de apontar por que aquele precedente tem que ser aplicado ou não. Para que eles possam dizer, olha, eu estou invocando esse precedente com base nesta ratio decidente. Então, esse é um dever coletivo de todo aquele que atua no processo. Ok? Então, esse é um dever coletivo. Para quê? Para que depois nós não tenhamos uma dúvida, para saber, olha, esse precedente tem que ser aplicado. Poxa, mas eu invoquei esse precedente? Sim, mas nós temos que identificar a ratio decidente, que, aliás, é uma exigência que sempre foi feita para a admissibilidade de RESP e RE no passado. Todo mundo tinha que identificar a ratio decidente. Todo mundo tinha que identificar, ao invocar a divergência com a votação dos tribunais superiores, tinha que apontar por que aquele precedente foi desrespeitado ou não, identificando os fundamentos determinantes. Então, vejam vocês, e o nosso tempo é bastante curto, vejam vocês que existem diversos pontos envolvendo a teoria dos precedentes que nós precisamos debater. É um tema que tem surgido e é um tema atual e é o diferencial daqueles que sabem argumentar perante o tribunal. O que eu gostaria de recomendar para todos aqueles que se interessam pelo tema é que estudem um precedente não apenas no seu aspecto formal, mas existem também outros aspectos de precedente que são negligenciados e que são absolutamente relevantes na hora do julgamento pelos tribunais. Por exemplo, todo mundo negligencia, quando se trata de uma teoria da decisão, o aspecto heurístico, o aspecto estratégico da decisão. E isso é bastante importante. E nós tivemos uma demonstração clara durante o julgamento do Lula. Comecei e vou terminar com o julgamento do Lula. Ou seja, se fosse colocado em julgamento a ação declaratória de constitucionalidade, que projetaria uma eficácia vinculante para toda a nação, talvez a votação tivesse sido diferente. Mas, estrategicamente, foi colocado o quê? Foi colocado um HC, que não tem uma projeção de eficácia e que, com isso, já houve uma modificação de entendimento de um dos componentes do Supremo. Então, observem que estratégias argumentativas são relevantes na hora de formação do precedente, tanto pelos tribunais como pelos advogados. Alguns advogados que têm argumentos fortes preferem não aduzir esse argumento na corte para que esse argumento não seja explicitamente enfrentado, recusado ou acolhido pelos tribunais e assim para que esse argumento não seja utilizado como precedente vinculante. Então, o direito é formado pelas normas jurídicas, pelos precedentes vinculantes e também pelas estratégias argumentativas que são trazidas para os tribunais. Professor Hermes, eu gostaria de agradecer profundamente essa possibilidade de discutir, ainda que rapidamente, esse convite, essa matéria, e agradecer a atenção de todos e dizer que eu estarei sempre à disposição para que nós possamos debater um tema tão importante, tão relevante como esse. E para demonstrar a minha paixão pelo tema, eu vou dizer o seguinte: se vocês quiserem entrar em contato comigo para que nós possamos discutir esse tema, fiquem à vontade, podem mandar para mim quanto e-mail quiser, do comprimento que quiser, que eu prometo que eu respondo todos e respondo muito rapidamente sobre esse tema e sobre qualquer outra dúvida que vocês tiverem. Então, se vocês quiserem anotar o meu e-mail é hermesanet@ufes